Que dizem mesma igreja de Natal, sou o povo de Deus, em marcha sinodal, sou vida em comunhão, seguindo meu pastor. Voltamos a apresentar Conexão Total. Entrevista. Muito bem, agora 12 horas 38 minutos, 12h38. Olha, gente, nas últimas semanas temos ouvido muito aqui na Arquidiocese de Natal a palavra sinodalidade. E isso representa que toda a igreja está unida em torno do Papa e de seu pastor. Aqui, no claro, Dom João Santos Cardoso, em busca da diocesaneidade. A partir do próximo dia 7 de junho, vamos viver em todo o território da Arquidiocese de Natal o Sínodo Arquidiocesano, que vai, durante os próximos 2 anos, estudar e definir estratégias de evangelização. Para isso, serão criados alguns diretórios, e um desses documentos é o Diretório da Catequese. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a irmã Gabriela, da Anunciação, e também a irmã Domínica, da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Belém. Irmãs, sejam muito bem-vindas, boa tarde, é um prazer recebê-las aqui no nosso Conexão Total. Boa tarde, Sandra, boa tarde a você que nos ouve, que nos assiste. É uma alegria muito grande estarmos participando desse programa e com certeza vamos tentar esclarecer aí algumas dúvidas. Boa tarde a todos vocês, ouvintes. Nós viemos com muita alegria e estamos muito entusiasmadas com esse processo sinodal, em que a catequese tem tudo a ver. Então, a gente espera que contribui bastante para o esclarecimento, para o engajamento de todos os agentes de pastorais, movimentos e de toda a Igreja de Natal. Irmãs, mais uma vez prazer em recebê-las aqui. E a gente já começa perguntando, né? Muita alegria. O que é um diretório, né, de catequese? Para que serve esse tipo de documento na vida da igreja, irmãs? Eu começo falando que o diretório, no caso, nós estamos especificamente falando de um diretório dos sacramentos da iniciação à vida cristã, que hoje até a gente não fala nem tanto pastoral da catequese, mas pastoral da iniciação à vida cristã, onde ali nós vamos estar trabalhando os sacramentos do batismo, crisma e Eucaristia. Mas antes da gente chegar na questão do diretório, eu vou jogar a palavra para a irmã Domínica, porque esse diretório, ele não vai ser, vamos supor, né, vamos aqui falar e esclarecer para você que nos ouve. Nós aqui estamos representando a comissão da iniciação à vida cristã. O bispo poderia pedir para a gente, olha, vocês da comissão escrevam aí um diretório, poderia colocar até alguns padres também, escrevam um diretório para que possamos daqui para frente termos aí as orientações para esses sacramentos. Mas não vai ser bem assim. Por isso eu vou jogar para a irmã Domínica, certo, Sandra, porque ela participa da comissão de toda essa estrutura do sínodo hoje aqui na Arquidiocese de Natal. Caro ouvinte, isso é muito importante que a irmã Gabriela está trazendo, exatamente porque nós tínhamos um diretório de 2015 que foi montado exatamente assim, uma comissão muito preparada de sacerdotes, né, teólogos muito experientes, montaram assim, esse diretório com essas orientações para a iniciação à vida cristã. E, de fato, nos orientou, nos ajudou, porém agora a dinâmica é diferente. O sínodo, ele abre através da escuta para que assim possa ser construído. Então, toda uma equipe é montada através das paróquias, das perguntas, daquilo que o povo de Deus suscita para que se possa montar esse diretório, ouvindo, falando assim, a linguagem dos nossos tempos, certo, sem perder a essência doutrinal, sem perder a organização, como você colocou, nessa comunhão com o Santo Padre, com a Igreja, mas também atenta à realidade em que a gente está inserido. Então, nosso arcebispo foi realmente iluminado por Deus por convocar esse sínodo, que é o primeiro da nossa arquidiocese. E isso faz com que nós, catequistas, né, todas as pessoas, agentes pastorais, famílias, a gente seja ouvido
e através desse processo a gente possa se aproximar da igreja, se aproximar dos sacramentos com mais consciência e com mais acolhimento. Sim. Então, esse processo de construção do diretório, ele não será mais, como a irmã Gabriela falou, só uma pequena comissão ali, né, construindo, estudando, mas será de acordo com a realidade. A nossa fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, sempre dizia para a gente que o carisma ele é uma inspiração do alto e a respiração da realidade. E eu acho que é isso que nós estamos vivendo no sínodo. Sim. Uma inspiração de Deus e uma respiração da realidade. Irmã Domênica, e essa questão que você coloca aí, vejam, não é só tratando dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Aí você pode colocar as outras colunas também, além da sacramentalidade. Será os né? sacramentos, né? São 4 eixos. A liturgia, os sacramentos, a parte pastoral e a parte administrativa. Então, serão 4 diretórios. Na verdade, eles vão resumir em um só, que será a direção, assim, da linha pastoral de Dom João, na nossa arquidiocese. Eu achei até muito bonito que, como ele chegou agora, ele quer realmente conhecer o povo de Deus, ouvir o povo de Deus, para que a partir dali as linhas que vão reger o seu pastoreio na nossa arquidiocese possa ser realmente encarnada na realidade do seu povo. Então, é um momento de muita comunhão. Então, no caso, são vários diretórios, e entre Isso. eles o da catequese, O da é isso? catequese, que está ligado aos sacramentos da iniciação cristã. E por que isso é tão importante? É importante porque para que haja a unidade, Ok. né? Em cada paróquia, por exemplo, uma das grandes preocupações que nós, enquanto comissão de catequese, temos é a questão do sacramento do batismo. Cada paróquia tem preparado, tem colocado de uma forma diferente. E isso traz muitos questionamentos em relação a essa preparação, a essa catequese do batismo. E não traz a unidade. E não traz a unidade, Porque aí, exatamente. por exemplo, a pessoa chega numa paróquia, encontra um desafio ali, aí ela diz, não, mas na paróquia ao lado está sendo diferente, então eu vou para lá. Aí deixa de participar naquela paróquia e vai para outra. A questão, por exemplo, da preparação para a criança, para a Eucaristia, para os sacramentos, né? Confissão, Eucaristia, uma paróquia 1 ano, a outra paróquia 2 anos. Então, nós vamos chegar a um consenso, né? um consenso aonde Vamos ter uma fisionomia pastoral. É claro que nós temos aqui, né, uma diocese imensa. Agora mesmo, né, o Dom João está lá numa visita pastoral, lá em Santana do Matos. A gente não pode comparar a paróquia e as comunidades de lá com a comunidade aqui central. Sim. Então, mas que haja uma unidade na diversidade. Sim. Então, é isso que um diretório traz para a gente. E é isso que a gente vai tentar, né, chegar lá num ponto, num denominador comum, para que todos... E aí, quando envolve, dentro dessa sinodalidade, quando envolve todas as paróquias, aí não tem como alguém dizer assim, mas eu não sabia. Mas eu gostaria que fosse assim. Claro que é aquela opinião da maioria que vai prevalecer, mas a gente vai estar participando. Então, se eu participo, eu vou dar minha contribuição. Sim. E isso é muito importante nesse momento. E essa contribuição, ela não vai ser irresponsável, né? Ela vai ser dentro de um contexto. O que o diretório arquidiocesano traz de diferente? O contexto da arquidiocese, isso que a irmã Gabriela está falando, né? Nós temos as realidades das paróquias no interior, das paróquias daqui, da cidade. Dentro da cidade, nós temos realidades diferentes, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Então, nós temos realmente muitos desafios. Mas o que é que nos torna um? O que é que realmente todos podem fazer? Né? O que vai fazer a gente falar a mesma língua? E isso é muito importante porque se valoriza o que é necessário na catequese, que em primeiro lugar é o acolhimento e o encontro com Jesus. Então o sínodo, ele tem isso por excelência. Levar a pessoa a se encontrar com Deus, ser ouvida pela igreja
e assim, juntos, nós vamos caminhar. Sínodo quer dizer, né, caminhar juntos. Caminhar juntos. Então, essa é a realidade que nós vamos experimentar. E é uma realidade diferente para a nossa arquidiocese. E é tão bonito esse tema, né, que foi colocado, Igreja de Natal, que dizes de ti mesma. Então, mesmo chegando lá nas bases. É fácil? Não é fácil, não. Porque essas perguntas chegam até a base, até as paróquias. As paróquias têm que fazer uma assembleia, fechar um resumo, depois tem que chegar no vicariato. O vicariato tem que juntar as paróquias e fazer uma outra assembleia. E ali, então, fazer todo um resumo, uma síntese para passar para a arquidiocese. Leva um tempo mesmo. Um tempo. Aí, e passar para a equipe central, para depois, então, ser colocado em assembleia geral. Então, é todo um caminho, mas é uma escuta que vale a pena. Mas eu achei muito interessante a questão do papel do povo, né, também nas paróquias e das comunidades. Como é que vai ser esse processo? Porque eu fico me perguntando como é que é essa escuta. A gente acabou de falar, vocês explicaram, é um processo de escuta, mas é algo muito interessante de ouvir as pessoas, né, falarem de ouvir, também. E esse processo ele vai acontecer dentro da paróquia e fora da paróquia. Não vai ser só o povo que frequenta a igreja, vai ser todo o território paroquial, porque é importante, mesmo as pessoas que não são da igreja católica, também responder essa pergunta, né? Igreja de Natal, que dizes de ti mesmo? Então, o que elas estão vendo? Então, para isso, foi criada uma pergunta central, vamos dizer, uma pergunta geral, para essas realidades. Né? E dentro das paróquias, existem para cada segmento desse, né? Liturgia, sacramentos, administração e pastoral, vão ter questionamentos específicos. Entendi. Mas para o grande povo de Deus tem uma pergunta central que vai ser repassada e assim as paróquias se organizarão, e aí entra até a missão dentro do sínodo, né? Eles se organizarão para chegar em todas as realidades daquele território paroquial, escola, posto de saúde, vizinhança, né? Comércio. Então acho que isso vai ser muita gente vai perceber, a igreja está caminhando. A igreja um trabalho está de pesquisa também, né? Sim, também. De sair nas ruas, é isso? Também. É muito interessante. E imagina você, né, recebendo a visita na sua casa e respondendo uma pergunta que será realmente importante para a construção do nosso fazer pastoral, do pastoreio de Dom João e também dessa fisionomia de igreja que nós queremos, né? Que tanto o Papa Francisco, e agora a gente vê o Papa Leão XIV também trazendo essa igreja que é em saída, dialogal. Ele falou muito, né, no discurso de abertura dele, em diálogo. E eu falei, gente, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Então, o povo de Deus realmente vai participar. E aí vão entrar os pais das nossas crianças, da catequese, os jovens, os adolescentes. Uma das coisas que eu coloquei bem forte na comissão do secretariado, né, do sínodo, é que nós precisamos ouvir todas as faixas etárias. Eu estou vendo que os jovens também estão super engajados. Está acontecendo alguma coisa no mundo Sim. espiritual, Super né? engajados, e eles Graças estão assim com a sede, Deus. né? Sim. Então eles serão ouvidos, nossas crianças serão ouvidas, nossos adolescentes serão ouvidos, nossos idosos serão ouvidos, e é uma coisa que a gente tem que gravar, né? A catequese, ela é um processo, mas esse processo ela é feito com quem já é igreja. Não? Então, a criança, aquele bebê batizado, ele já é igreja. E junto com a sua família, ele vai caminhar. Então, esse processo sinodal, ele vai ouvir todas essas instâncias, todas essas realidades. E eu acho que aí vai ser o grande crescimento. Porque a partir do momento que a catequese, aí a gente puxa mais para o nosso lado, né? Que a catequese escuta os seus catequizandos, a gente tem a possibilidade de fazer crescer. A nossa fundadora diz assim, ser catequista é ser jardineiro de gente. Então é ser esse cultivo, né? A gente vai ter a oportunidade de saber o que aquela semente que foi lançada precisa para frutificar, né? Então, verdade. Eu queria saber também quais são assim, os temas ou as preocupações, né, que vocês acreditam que eles vão aparecer mais nessa escuta sobre a catequese. Bom, sobre catequese, na verdade, teríamos muita coisa. Mas algo que nos preocupa e que, com certeza,
deve aparecer também hoje é a questão da perseverança, que dentro do processo catecumenal, ele é dividido mais ou menos em quatro partes. Ok. Pré-catecumenato, catecumenato, a iluminação e a mistagogia. A mistagogia quer dizer, vem de mistério. Mistério é você entrar, né? É aquela questão de entrar para águas mais profundas. Então, dentro do processo catecumenal, seria o quê? Terminou a iluminação, que é o processo que a criança participa da Eucaristia, da confissão, da crisma, e aí ela entra, por exemplo, na perseverança. É um processo mais profundo. Profundo. Né? E da perseverança, com certeza daqui a pouco está na crisma, e aí depois da crisma a gente tem que ter um outro grupo que vá dando continuidade, engajando. Para quê? Para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele continue. E assim, infelizmente, a gente tem encontrado assim um certo desafio, uma lacuna depois da criança que faz Eucaristia. Algumas paróquias têm, por exemplo, a infância e a adolescência missionária, tem os coroinhas, tem o terço das crianças, mas não são todas. E aí, muitas vezes, essa criança recebe esses sacramentos e aí fica ao léu, esperando solta, até né? entrar na crisma. Sim. Então, isso para a gente tem sido algo que nos preocupa. Inclusive, a gente, já falo para você de primeira mão, que está nos ouvindo, a gente vai fazer um curso emergencial para catequistas de perseverança, porque, graças a Deus, houve aí uns pedidos assim, porque agora, esse mês de maio, tem muita paróquia que as crianças estão recebendo os sacramentos. E alguns catequistas ligaram para a gente perguntando. E aí, então, a gente reuniu uma equipe e a gente já vai fazer um curso emergencial, online, 4 noites online e 1 dia presencial. Ainda agora em junho, fechando não. Dia 5 de julho, na Paulus, pela manhã. E depois a gente ainda tem mais um online ainda. Então, seguindo a gente no Instagram, só buscar Catequese de Natal, siga a gente no Instagram, lá a gente vai colocar esses dados, essas notícias, mas assim, de antemão, Sandra, o que a gente coloca aqui como algo que nos preocupa é essa mistagogia. Esse caminho, né? Essa perseverança deles. Que não pode parar. Outro ponto também que para nós tem sido bem gritante é realmente a preocupação com as famílias nas preparações de batizado, né? É um grande desafio, não sei você aí na sua paróquia que está ouvindo a gente aqui, mas é quase em uma boca só, como diz aqui no Nordeste, né? Essa reclamação de não saber o que fazer para atingir melhor essas famílias que trazem seus filhos para esse processo, né, de iniciação, de introdução na vida cristã, e está tudo ainda muito confuso. Na parte do batismo ainda não temos uma estruturação tão bem feita. Então, o Diretório de 2015 trouxe orientações muito boas, claras, dentro do processo de iniciação à vida cristã com o estilo catecumenal, mas em nossas paróquias não houve adesão. Então, isso é uma coisa séria. Então, a gente vai ter que trabalhar com os sacerdotes, com os catequistas de batismo também, para que a gente possa atingir, né? E como a irmã trouxe a questão das realidades, é uma realidade também que as pessoas batizam seus filhos e depois só levam na primeira comunhão se trouxer, né? Se trouxer, hoje na nossa realidade atual. Então, a gente precisa pensar esse acolhimento, essa introdução já desde o batismo, porque como a irmã Gabriela tem se preocupado desde que chegou aqui, o processo de iniciação à vida cristã, o nome já diz, é um processo. Não é uma coisa estanque. Batizei, fiz Eucaristia, crismei, depois eu caso se der. Né? Não é nesse sentido. Ele é um processo de aproximação, de encontro com Deus. Para que essa criança chegue na perseverança, ela tem que ter tido um encontro com Deus através da catequese, através desse momento da Eucaristia. Para que aquele jovem que foi crismado permaneça nas pastorais, ele tem que se sentir parte da igreja.
Eu acho que os pais também, né, precisam Sem dúvida. estar ali todos os dias alimentando, né, seus filhos, Sim. dizendo, olha, assim, e lendo a palavra, né, Sim. sentando com eles, levando também para a igreja, não apenas aos domingos, participando, Hoje né? se fala muito nesse trabalho de catequese e família. Sim. Porque lá atrás, né, nos tempos idos, né, até conheci um bispo já falecido, ele dizia assim, mas vamos fazer logo, vamos dar logo a Eucaristia, sacramento para essas crianças. Mas eu não posso fazer isso, eles precisam conhecer mais. Aí ele dizia, mas eu aprendi com meus pais. Aí quando um belo dia minha mãe falou assim, não, agora você está preparado. Me pegou pela mão, eu tinha 7 anos, chegou comigo na sacristia, falou com o padre me fez umas perguntas, eu respondi tudo e pronto, eu estava pronto. Falei, só que agora não é assim. Agora as crianças que estão muitas vezes levando essa palavra para dentro de casa, criança que está... Então hoje é uma outra preocupação, diríamos assim, também nossa, é a questão da família, da presença da família das crianças, né, dos catequizandos também. É essencial, né? Essencial. Meninas, desculpa. Sei, que bom. Eu queria saber, né, quem vai participar da elaboração desse diretório, depois dessa etapa de escuta, tá? E quem vai ser? Vai ser um grupo específico ou vai continuar sendo, assim, algo bem participativo mesmo? Sim, no sínodo nós temos as equipes preparatórias do sínodo e temos as equipes sinodais. Então, a gente está fazendo parte agora dessa equipe de preparação, não necessariamente estaremos na equipe sinodal, mas pode ser que sim. Então, é feito através desses trabalhos de escuta, de acompanhamento. Então, depois desse período, o bispo, claro, em consulta, né, a todas as pessoas que trabalharam, vai convocar algumas pessoas que possam estar contribuindo de maneira muito, muito presente, muito consciente, pessoas preparadas, né, para que possam participar do que a gente chama das assembleias sinodais a nível de arquidiocese. São várias reuniões. São várias reuniões que vão acontecer. Nós vamos ter assembleias, chamadas de assembleias temáticas. E que vai ter da liturgia, dos sacramentos, da pastoral e da administração. Para cada tópico desses serão convidadas pessoas também para serem ouvidas. Já foi feita a escuta do povo de Deus nas paróquias, depois é levada ao vicariato, que é um grupo de zonais, né, que são grupos de paróquias, depois o grupo de zonais, o vicariato faz uma síntese, apresenta ao secretariado do sínodo, para que o secretariado faça o que a gente chama de instrumento laboris, que é o instrumento de trabalho. E nas assembleias sinodais é que vai ser colocado esse instrumento para que seja, assim, feita a síntese e a apresentação do documento final, que depois o bispo faz toda a leitura, é aprovada, são feitas as correções necessárias para que, assim, possa ser apresentado ao povo de Deus. Ele vai ser, tipo, depois... Se for aprovado, vai ficar como esse aqui, um livrinho. Isso, dá para mostrar? Um livro, dá para mostrar. Dá? Esse é o Diretório Pastoral de 2015, que foi preparado, né, por alguns sacerdotes. E que está muito bom, sim, mas hoje a nossa linha de trabalho e linha de pastoreio de Dom João é outra. É uma linha sinodal. E é exatamente... pegando já o gancho do sínodo que aconteceu na igreja. Então, acho que foi uma grande iluminação do Espírito Santo. Porque realmente é interessante que também junto disso está acontecendo o ano jubilar da esperança. As visitas pastorais, e nessas visitas pastorais, uma das coisas que eu observo é a alegria do povo de Deus. Diferencial, na verdade, né? De ver o bispo presente na sua paróquia. Muito junto. E o bispo ouvindo, né, irmã Gabriela? Você que tem ido, os catequistas, os agentes de pastoral, as pessoas, aquelas pessoas simples, né, que vão ali na missa todo dia, como eles têm se sentido escutados, ouvidos, né? Então, para a gente, essa presença do bispo é presença de comunhão. Então, o sínodo, ele vai ser o que nós vamos receber, o diretório do sínodo, para mim, eu acho que vai ser o presente da comunhão, né? Vai ser um presente que nós vamos receber e todo mundo participou. E, além do diretório, outra veia, né? Outro objetivo é essa abertura para a missão, para a igreja em saída, para a igreja do diálogo.
Então, eu penso que a igreja, a partir do documento final do sínodo da arquidiocese, ela vai ter mais atenção a essa abertura, ao acolhimento, ao pensar nas situações em que a igreja se coloca diante da sociedade, diante do mundo. Tem uma previsão já de quando o diretório da catequese deve ficar pronto? Ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso? Olha, a gente tem uma previsão de organização no sínodo, né? Então, a consulta do povo de Deus vai acontecer agora do mês de junho até o mês de agosto. Então, serão enviadas para as paróquias. Inclusive, já faço aqui o convite a você para participar conosco. No dia 7 de junho, às 16 horas, na Igreja Catedral, será a abertura do sínodo com uma linda vigília de Pentecostes. Um sinal de comunhão imenso, né? Imagina, a gente vai viver realmente o cenáculo novamente. E aí, depois desse período de junho a agosto, que é a escuta, né, do povo de Deus, vai ser feita a síntese nos vicariatos de setembro a outubro. O trabalho é muito grande. E aí, sim, o secretariado vai construir instrumentos labores de novembro a março de 2026. Então, o sínodo se estende para 2026. Certo. Depois vai ser feita a entrega e a análise da equipe, né, que vai reger as assembleias sinodais de março a maio de 2026. E as assembleias temáticas, que a gente já falou, vão acontecer. A de liturgia, dia 6 de junho de 2026, sacramentos, 4 de julho de 2026, de pastoral, 1º de agosto de 2026 e da parte administrativa, 5 de setembro de 2026. Já está tudo encaminhado, na verdade. Existe todo um cronograma já. Todo um cronograma, uma organização. Porque o objetivo é que até a festa da padroeira de Natal de 2026 já seja entregue esse diretório. É o objetivo, então, né? É um desejo. Menos de 2 anos, né? Praticamente ali, né? É um desejo e vamos, né, fazer de tudo para dar certo. Uma coisa que eu achei interessante, uma das reuniões se colocava que tem se aberto muito para que não seja um sínodo clerical. Eu achei muito interessante. Nós, enquanto religiosas, mulheres, pessoas que trabalham, né, nosso carisma e evangelização dentro das escolas públicas, então a gente se insere dentro dessas realidades. É realmente necessário, né, a gente não focar só nos sacerdotes, porque eles são os pastores, mas sem as ovelhas eles não conseguem andar. Então, o Dom João deixou isso muito claro, que ele quer que realmente seja aberto, esse sínodo seja para escuta e que essa escuta seja valorizada. Para terminar, porque se deixar, já a gente fala nós muito. Vamos entrando pelo dia todo. Era 10 minutos. Queria que vocês deixassem o convite, né, para os catequistas, para as comunidades que querem contribuir com esse processo tão importante, né? Sim. Então, querido catequista, querida catequista, a você agente de pastoral, o sínodo é a oportunidade de voz que nós temos. Essa voz que não é uma voz irresponsável, é uma voz de quem está no mundo sem ser do mundo. A nossa fundadora diz: como evangelizar sem dar testemunho? E como testemunhar a não ser por uma vida santa? Então, nós te convidamos a fazer essa experiência sinodal, caminhar junto e juntos construirmos assim um perfil, uma fisionomia de uma igreja realmente segundo o coração de Cristo. Então, participe dos momentos nas suas paróquias, participe dessas assembleias, para que assim a gente possa realmente construir com a voz do povo, com a voz de cada um de vocês, esse diretório e também estabelecer no nosso coração esse sentido de missão e de igreja sinodal. E com isso você vai se motivar e você vai motivar outros também a essa participação. E eu termino com uma frase da nossa mãe fundadora: só uma chama acende outra chama. Então vamos fazer assim, vamos incendiar essa arquidiocese de Natal do amor, do carisma, de tudo aquilo que ela necessita, tá certo? Então contamos com a sua participação. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Nós agradecemos a oportunidade e a gente espera realmente poder contribuir muito para que esse diretório seja um divisor de águas, né? Sim. Esse sínodo, na verdade, o diretório
pode ser só um papel, mas que a gente viva o espírito sinodal. Então, agradecemos a você, Sandra, a abertura do seu espaço, do seu programa. É muito bom. É uma conversa assim que a gente sabe que precisa de ter essa profundidade, por isso que a gente traz os especialistas, né? Porque a gente fala é uma coisa, mas quem vive já é outra completamente diferente, traz aqui muitos esclarecimentos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que também o tempo de vocês está corrido. Sim. Muito obrigada por vocês terem parado para trazer esses esclarecimentos para nós aqui e da 91. precisando, conte conosco. Pode ter certeza. Muito obrigada. Fiquem na paz. Redizem mesma igreja de Natal, sou o povo de Deus, em marcha sinodal.